Então, a gente precisa aceitar essa missão que Deus colocou e parar de mimimi, né? Parar de achar que existem várias coisas que são muito mais importantes do que essa. E realmente a gente vai colocando coisas na frente mesmo. Coisas que trazem um dinheiro mais rápido, coisas que trazem fama, visibilidade, independência. Então a mulher acabou que colocou tanta coisa na frente que auxiliar o marido é se sobrar, né? Umas não querem casar, as que casam não querem assumir o papel, porque é chato, digamos assim. Tem muito mais coisa, muito mais glamurosa, muito mais capa de revista do que você fazer um papel de uma auxiliadora dentro da sua casa. Fala galera, mais um podcast Caio e Cris no ar. E hoje um assunto que eu gosto muito de escutar. E eu vim aqui pra ser ouvinte mesmo. E eu falo pra vocês homens, escutem que hoje vai ser bom. Bom, por quê? Nós vamos falar, mulher, seja uma boa auxiliadora ao seu marido. É um assunto muito importante pra você que é esposa cristã e quer deixar o seu marido feliz. Ou melhor, quer deixar Deus feliz. Eu sei que você se interessou, eu sei que você acha que às vezes tá errado ou você precisa melhorar. Fica aqui que você vai melhorar. Mas antes, como de costume, roda a vinheta. Galera, então bora começar esse assunto bem importante, né? Nós estamos aí falando sobre alguns assuntos. O primeiro vídeo foi sobre a cabeça, o homem é a cabeça, e hoje falaremos sobre seja uma boa auxiliadora ao seu marido. Cris, você que escreveu isso? Né? Não, na verdade eu não, não, Paulo. Paulo, você só Ctrl-C, Ctrl-V, ótimo. Exato. Mas o ideal da vida do cristão deveria ser isso, né? Ctrl-C, Ctrl-V da Bíblia, né? Exato, não inventar muita moda, né? Não tem que copiar o que tá escrito lá, né? Cris, o conteúdo seu tá muito bom, o seu conteúdo, viu, Cris? A sua teoria tá ótima, viu? O que você quer dizer com isso? Mas, galera, antes de mais nada, meu amor, dá um oi pra galera. Oi, gente, tudo bem? Hoje o chicote vai estralar. Ah, glória! Pra gente, mulherada. Mas, é bom apanhar, mas aprender. É bom. É isso. E nós temos ele, Biel, nosso menino lindo. Fala, galera. Beleza? Que Deus abençoe grandemente a vocês que escutam esse podcast. Já deixa seu like, se inscreva aí no nosso canal, não se esqueça, deixa aquele comentário também e tamo junto. Deus abençoe. Isso, é muito importante você curtir, dar um joinha, alguma coisa, mesmo que nós temos pouquíssimos ainda seguidores, né? Mas vai dando essa moral pra gente, né? E é um conteúdo edificante. E Biel, vou dar uma dica pra você. Caso você esteja interessado em alguma menina, já manda esse podcast pra ela. Com certeza. Olha o que ela vai te falar. Vai assustar a pessoa. É bom que já faz um crivo bom, né? É isso, ó. Fechou? Se alguém vir com o papel pra cima de você, você já manda essa pra ela, assim, pá! Mentira. Meninas, mandem currículo pra gente sobre o Biel. O Biel, ó, tá ficando cada vez mais bonito, agora ele emagreceu um pouquinho, agora vai treinar. Ó, agora vai tomar o shake dele, ó, o shake Itambé, ele tá tomando Itambé. Proteína pura. Ô, Biel, você tá passando com o Marcelo, não tá? Tô, inclusive, galera, cara, sensacional aí a consulta do Marcelo, tá me ajudando bastante aqui na minha vida fitness, hein? Galera, isso é bem legal falar do Marcelo. Marcelo Cari, nutricionista, que atende lá na Clínica Canaã. Exato, a Clínica Canaã que patrocina a gente aqui. O Marcelão, cara, um cara muito bacana. Eu vou fazer um projeto com ele agora o ano que vem, né? Na verdade, esse ano, porque esse podcast vai esse ano pro ar. Porque eu preciso operar o outro lado, então eu preciso emagrecer uns 15 quilos aqui. Vou precisar fazer um trabalho e o Marcelão é muito legal, gente. Então, se você tá procurando um Nutri bacana, tem ele. E a esposa dele também é muito legal, né? Que é a Carol, que também tá trabalhando com as questões mais de restrição alimentar com as crianças, adolescentes, né? Nutricionista infanto-juvenil. Ela trabalha toda a parte nutricional, alimentar, as crianças que têm muita seletividade alimentar, não gosta disso, não gosta daquilo, mas precisa do nutriente. Então ela é ótima para receitinhas, ela trabalha muito a parte lúdica para incentivar essa alimentação saudável nessa muito fase legal da vida. Ó, não sei porque entramos nesse assunto, mas Deus incomodou. Então, aí, ó, precisando Marcelo Cari e Carolina o quê? Carolina Moraes. Então fechou. Para de papinho. Deixa eu parar de me distrair, porque eu quero saber o que a Cris tem pra falar pra mim. Vamos lá, amor, fala pra mim. Então vamos lá, né, meninas e meninos. Vamos dar arma pro bandido. Ah, que delícia. Mas o versículo base desse conteúdo, né, de seja uma boa auxiliadora ao seu marido, ele está lá em Gênesis 2:18. Na Nova Tradução da Linguagem de hoje, está escrito assim, ó: depois o Senhor disse, não é bom que o homem viva sozinho. Vou fazer para ele alguém que o ajude como se fosse a sua outra metade.
E aí, entendendo um pouquinho, né, o significado desses termos que aparecem, em outras versões antes, né, apareceu assim, ó, far-lhe-ei uma adjuntora que lhe seja adequada, ou que esteja como diante dele. Em outra versão, eu farei uma ajudadora adequada para ele, ou uma auxiliadora que lhe seja idônea. Alguém que o ajude. Então, vamos entender um pouquinho o que são esses termos, né? Auxiliadora ou adjuntora e a palavra idônea. Então, quando a gente fala de auxiliadora e adjuntora, tem a ver com aquela que ajuda mesmo. Ai, ajuda mesmo. Não tem muita... Não dá pra inventar muita roda. Tem que ajudar o marido, né? Tem que ajudar o marido. Ai, gente, ô Glória, esse podcast vai ser bom demais. É aquela que socorre, né? Que dá assistência, que traz alívio. Então, ajudar realmente é uma tarefa, né? Tem algo... Não dá pra florear muito, não. Porque é uma pessoa que é uma ajudante do outro, ponto. Quando a gente fala do idônea... a gente fala sobre ser uma esposa idônea, ela é compatível com o marido em muitos aspectos. Então, primeiro, ela é compatível fisicamente, mentalmente, né, intelectualmente, emocionalmente e espiritualmente. Né? Vale lembrar que Deus criou primeiro Adão, depois, né, e aí Adão deu o nome para todos os bichinhos. Até porque se a mulher estivesse lá para dar nome, estaríamos dando nome até hoje, né? É verdade. Porque, gente, não consegue dar nome para um filho, não consegue saber o que vai comer. É muita confusão, né? Então, nem todas são tão confusas assim. Tá 98%? É. Tá, só o Pablo Vittar que não... Que horror. E aí o idôneo, então, tem a ver com ser uma pessoa adequada e apropriada para executar essa função. Qual a função? De ajudar. Então, Deus criou a mulher como se fosse a outra metade do homem, com a função de ajudar e corresponder a esse homem na missão que Deus deu ao homem de ser o sacerdote, de cuidar, de cultivar o jardim, de governar, de né? governar, né? Então, animais. o homem recebeu a missão e a mulher entrou depois para corresponder a uma ajuda a esse homem. Ok. Tá? Então, quando a gente fala de missão, né, o ato de auxiliar, ele não desvaloriza o auxiliador, né? Quem Sim. está auxiliando. Então, às vezes a gente reduz, é o auxiliar disso. Na estrutura de cargos e salários da empresa, o auxiliar está lá embaixo. E não é esse tipo de auxiliar no sentido de um cargo menos importante, uma função menos importante. Tem a ver com fazer pelo homem, fazer para o homem algo que ele tenha dificuldade. Na verdade, complementar. Quando a gente fala de complemento, está faltando alguma coisa, existe uma necessidade e aí o auxílio vem de encontro a essa necessidade. Não, e assim, é só o fato de o mundo achar que o auxiliar é inferior, significa que realmente para Deus não é, né? Porque a sabedoria de Deus é totalmente contrária à sabedoria do mundo. Então, quando você está indo para a Bíblia e você vê que você tem que ser auxiliadora, acredite na Bíblia. Não acredite nesse monte de balela que falam para você. A Bíblia é muito clara sobre isso. Então, a mulher precisa buscar sim ser auxiliadora do homem, porque foi para isso que ela foi criada. Exato. Esses dias eu vi um discurso aí no Instagram, né, de uma feminista. Auxiliar nada, nós queremos o poder, né? Então, fazendo Assinado Satanás, né? fazendo menção que o auxiliar é o oposto da liderança, do poder, da importância, né? E não é uma função mesmo. E assim, só pra gente depois da Cris continuar, meus queridas, mulheres aqui, fiquem muito em paz. Porque assim, se você ainda tá lutando muito contra isso, você se acha inferior, é porque realmente você tá com um pouquinho distante do Senhor. Ok? Porque Deus morreu por todos, Jesus, né? Jesus morreu por todos. Então, cara, se sinta amado. E quando você se sente amado, você quer saber o que é essa pessoa, o que Deus tem pra você. E aí você vai buscar praticar aquilo que ele tem pra você. Então, não se sintam assim. Porque, pensa comigo, como que uma pessoa que se acha inferior, na Bíblia está escrito que é a mulher que edifica o lar. Porque sem auxiliadora, quando Deus olhou pro homem e falou assim, vai faltar alguém pra auxiliar, pra fazer edificação nesse lar. Alguém que
vocês vão perceber que confronte com sabedoria, que traga um ponto de vista, que traga outras coisas. Então, o auxiliar, cara, mesmo que pro mundo é ruim, nenhuma empresa subsiste sem auxiliar. O auxiliar é que tá vendo algumas coisas que o cabeça não tá vendo. Se não tiver esse auxiliar, a casa cai. O problema quando acontecer já é gigantesco. Então, olhe com outros olhos, não olhe com o olho mundano, olhe com o olho divino. Vai para a Bíblia entender o que significa isso. E até em outras versões, na verdade em outras traduções, a palavra idônea, né, auxiliadora, adjuntora, idônea, também tem uma tradução dessa palavra sobre estar à frente, né, do homem. Deus colocou a mulher à frente do homem, como uma forma também de oposição, né? De ser opositora dele. Mas... Cuidado. Muito cuidado, porque a mulher realmente virou opositora real, né? Do marido, igual Eva. O que ela fez? Foi lá e desobedeceu. Ela se opôs ao que o marido ordenou. A oposição, cuidado com isso, porque a oposição, quando as pessoas trazem isso, elas estão, mesmo dentro da igreja, elas estão empoderando a mulher de uma forma errada. Quando diz que a mulher está à frente do homem como oposição, é que ela cuide do marido para que ele não se desvie do caminho de Deus. A função ainda é auxiliar. Exato. O se opor é quando, né, esse homem quiser sair da missão, aí sim essa mulher ela vai se opor não ao homem, né, mas ela vai se opor à ideia de abandonar aquilo que Deus pediu. Mas ainda assim a missão dela é ajudar. Exato. Nem quando esse homem ele está enfraquecido na fé, ela tem a permissão diante de Deus para se opor e para rivalizar e para ocupar o lugar dele, para criar algum tipo de anarquia, de separação, de divórcio, por conta desse fato, tá? Então vamos lá, Deus proveu Adão em uma necessidade. Olha como Deus é o nosso, né, provedor mesmo. Ele criou Adão e logo depois já identificou essa necessidade, que é a necessidade de se relacionar com alguém que lhe fosse complementar. Né, que ele percebeu que só Adão e a bicharada, faltaria algo para Adão, né? E Deus já supriu essa necessidade. Então, cuidado, hein? Ai, agora eu sou... Ai, ó, tá vendo? O humano precisa de outro humano. Ai, sou mãe e pai de pet. Ai, agora eu vou casar, eu não quero saber de mais ninguém. Agora eu só vou ter animal em casa. Eu vou ser a mulher dos gatos, né? Gente, esquece isso, ó. O que complementa o ser humano aqui, ó? Homem e mulher. Homem e mulher. E aí, então assim, a ajuda de Deus, a ajudadora que Deus criou, ela corresponde a uma ajuda do próprio Deus, porque Deus, ele também ele tem o papel, né? O Espírito porque Santo ele que dá a missão. Não é o nosso auxiliador, ele não é nosso ajudador. Então, ele entregou a mulher, então Deus deu uma ajuda ao homem, lhe dando uma ajudadora. Olha que legal. Então, a mulher, ela é uma provisão de Deus para o homem, né? Então, foi um presente ali de Deus. Que presentão, hein? Presente de grego, tá brincando? Não, presentão. O casamento é muito bom, meus amigos. Não é porque o seu casamento deu errado, ou de alguém das perto que deu errado. Deu errado porque não cumpre o princípio bíblico. Todo casamento que vive sobre a palavra de Deus vai prosperar. Eu não estou profetizando, não. Eu estou falando uma coisa que está na Bíblia. Todo casamento que segue os princípios bíblicos, todo casamento que serve a Deus, todo casamento que é guiado pelo Espírito Santo, todo casamento que tem a palavra de Deus enraizada no seu lar, vai prosperar. Significa que não vai ter problema? Não. Mas significa que prosperar Deus vai entregar para vocês tudo aquilo que Ele quer que vocês façam. Ele vai entregar para o serviço da tua família. Não tem como. O casamento que deu errado, meus amigos, é porque não segue os princípios bíblicos. É porque o homem e a mulher estão distantes de Deus. O casamento que não prospera é o casamento que está distante do Senhor. Cada um está correndo por si. O orgulho é maior. Mas quando o casamento está nas mãos do Senhor, ele vai prosperar. Isso não é uma profecia. Isso é uma coisa bíblica. Isso daqui é a palavra de Deus que garante isso. Não sei o que escrevi. Foi Deus, através de homens. Então, instruídos pelo Espírito Santo, a Bíblia deixa claro, o seu casamento prospera quando você coloca Deus em primeiro lugar. Amém. Eita glória. E aí, através da criação da mulher, então Deus criou, ele tornou que não é bom, né? Que ele falou lá no começo do versículo, não é bom que o homem viva só em
algo muito bom, né? Tanto é que Deus finalizou a criação dele, fechando com chave de ouro, Aí que ele é viu, a mulher, né? Bom, eu fiz a mulher, deu errado, eu vou parar por aqui, não vou fazer mais nada. Mentira. Mentira, gente, mentira, hein? Brincadeira, tá? Ai, mas voltando, né? Mas de forma prática, né? Assim, mas antes de falar da função da mulher... Vai que eu quero saber da função, eu quero saber da função. Importante? Tá muita coisa, eu quero fazer da função. Tá muito romantizado, né? Eu quero saber da função, gente. Não, calma aí que tem uma parte importante ainda pros maridos, que é de compreender o papel que Deus deu pras mulheres. Isso é importante. Porque tem muitos homens que não tratam a mulher com essa valorização Faz sentido. que Deus tratou, né? Como alguém que foi colocado em seu caminho para suprir as suas necessidades. Então tem um monte de homem que toma decisões sem consultar a mulher, sem conversar, né? Que coloca ela de fora, trata ela como se ela fosse realmente uma parte burra. Acaba castrando a mulher, né? Castra o papel a mulher. que Deus deu pra ela. Sim. Então, os homens não usam bem esse recurso, que é a mulher, né? E aí eles, muitas vezes, ou eles, por agressividade, ou então por independência demais, eles não desfrutam de uma auxiliadora. Não, se você falando isso, é que assim, não tem como a gente não falar e meditar e pensar em algumas situações, casais que a gente conhece. Todo casal que o homem é dominante nesse nível, você vai perceber que o casal não é um casal vivo nas mãos de Deus. Eu não consigo lembrar de algum que é vivo. E não, o homem que é muito assim, ele acaba... Realmente eles não conseguem servir muito a Deus. Eles são muito apáticos, eles são muito mornos. Mais frio às vezes também. Eles vivem bem distante, eles vivem muito com as coisas do dia a dia, as coisas mundanas. Engraçado isso, né? Exato, e a mulher acaba também ficando ali com a autoestima como mulher, né? Como o papel da mulher fragilizada, porque tudo que ela fala tá errado, o marido, né? E a tendência do homem, né? Por exemplo, assim, eu sou um cara mais nesse perfil. É muito fácil, se eu não me cuidar, eu te castrar, nesse sentido. Sim, porque geralmente se o homem tem uma personalidade mais dominante, né? Em geral... Eu sou fleumático. Você é fleumático? Nunca! Colérico sanguíneo na veia. Com hemorragia, né? Colérico sanguíneo com hemorragia. E aí, gente, por isso é importante pro homem, tá? Homens, conheçam o potencial da mulher, que Deus deu pra mulher, né? Do papel da mulher. Usem bem, porque isso vai facilitar muito a vida de vocês, em todas as esferas. E de forma prática, então, qual foi a missão que Deus deu pra mulher? Fala pra mim. Que é auxiliar. Então, a primeira função, né, que Deus deu para a mulher foi, então, vocês precisam auxiliar os seus maridos. Então, quando a gente fala, né, das ambições da mulher, do que a mulher espera para si, da carreira, a primeira ambição de uma mulher, né, desde quando ela é uma menininha dentro de casa, ela deveria saber que a principal missão dela, dentro do reino de Deus, dentro da família, na sociedade é ser uma boa auxiliadora do seu marido. Gente, as mulheres do sovaco peludo vai ficar bravíssima com nós. Vão cancelar a gente, né? Mas cancela, gente. É bom que vocês nem escutam nós mesmo. Vai escutar outra coisa. Então, a gente precisa aceitar essa missão que Deus colocou e parar de mimimi, né? Parar de achar que existem várias coisas que são muito mais importantes do que essa. E realmente a gente vai colocando coisas na frente mesmo. Coisas que trazem um dinheiro mais rápido, coisas que trazem fama, visibilidade, independência. Então a mulher acabou que colocou tanta coisa na frente que auxiliar o marido é se sobrar, né? Umas não querem casar, as que casam não querem assumir o papel, porque é chato, digamos assim, né? Tem coisas muito mais capa de revista. Eu tô falando por mim mesmo, tá, gente? Exato. Tem muito mais coisa, muito mais glamurosa, muito mais capa de revista do que você fazer um papel de uma auxiliadora dentro da sua casa. Você falou uma coisa importante. Gente, ensine isso pras meninas. Se você realmente quer que a sua filha sirva a Deus, hoje nós estamos falando das mulheres, né? O vídeo passado foi sobre os homens. Mas ensine isso pras suas filhas, meninas, que o principal papel que ela vai ter que exercer é ser auxiliadora de um homem. Porque se ela não tiver isso bem enraizado, até como ela vai escolher o homem vai ser errado. Ela vai escolher por beleza, ela vai escolher por ser legal e não pelo homem útil no reino. Quando a mulher sabe que ela tem que ser realmente auxiliadora, até os olhos dela vão mudar em relação ao marido que ela vai, né, escolher. Ela vai ver um homem que realmente que serve a Deus de verdade. Você não vai pegar um que ele é legalzinho, bonitinho, descoladinho. E hoje em dia as meninas e tantos homens vão muito mais por beleza do que por função no reino.
Quando a gente ensina isso para uma mulher, a mulher ela vai procurar um servo do Senhor. Então, Exato. Cuidado, isso tem que ser ensinado para suas filhas. Há quantos anos? 1 ano, 2 anos já tem que falar sobre isso. Porque depois no namoro é tudo muito bonito, né? Mas depois que casa, aí você, não quero mais ficar casado com essa pessoa porque essa pessoa não ama Deus. Por que não viu que a pessoa não ama Deus antes, né? Já sabia. Exato. Então vamos lá. Existem muitas formas de uma esposa se tornar uma boa auxiliadora e nós vamos citar 3 formas hoje. Então bora lá, fala lá, mocinha. São as mais importantes. Primeiro, essa mulher precisa se tornar espiritualmente forte. Por quê? Porque antes dela ser esposa, mãe, ela é uma filha de Deus, né? Como você falou. E a gente precisa conhecer o nosso pai e construir uma identidade forte nele, né? Que vai além da família, do meu papel na família, mas no meu papel no reino de Deus. Então, quem eu sou? Quem Deus projetou para que eu fosse? Né? Então, se eu não tiver o meu coração fixado em Deus, né, amando a Deus acima de todas as coisas, amando o meu próximo como a mim mesmo. Então, se eu não tiver os meus pés firmes no evangelho verdadeiro, eu não vou conseguir fazer os meus papéis dentro da minha casa. Né? Então, não dá para cumprir princípio e mandamento por tradição, por religiosidade, que as pessoas falavam, mas no passado a mulherada cumpria. Mas cumpria por tradição e também porque muitas não tinham opção. Né? Porque se tivesse opção, dava no pé. Sim. Né? Às vezes fazia coisa escondido, não fazia na frente. Então, não dá para fazer, quando a gente fala de ser auxiliar do marido, não dá para fazer por obrigação, por tradição. Tem que ser algo que, a partir do momento que você entregou a sua vida a Deus, você aceita a missão que Ele está colocando sobre você com alegria. E por mais que matar o eu doa, gere um sofrimento, gera também uma alegria de você saber que você está agradando a Deus, né? E uma mulher, ela precisa estar forte espiritualmente para conseguir, de fato, fazer o papel integral de uma boa auxiliadora, porque não é fácil. Né? Não é fácil você, muitas vezes, dar suporte, vamos supor, quando o marido está fragilizado, espiritualmente, emocionalmente. Então, se você estiver forte com Deus, você consegue, nesse momento, corresponder à necessidade dele, você consegue levar uma palavra de Deus a ele, né? Então, antes de tudo, por isso que esse conteúdo é para cristãos, né? Porque se uma pessoa que não tem o Espírito Santo, não tem o conhecimento da palavra, ouvir isso, vai achar impossível fazer, né? Cumprir. Então, é a palavra de Deus e o Espírito Santo que me dá poder para viver uma vida que agrada a Deus, e isso inclui ser uma boa auxiliadora. Engraçado, né? Que o espiritualmente forte, ele é o que rebate menos, pode reparar. Porque o sábio ele se mantém em silêncio. Então, quando nós falamos algo, você quer saber se a pessoa é espiritualmente forte, está buscando ser, né, espiritualmente forte, é a pessoa que escuta mais do que fala, que tenta praticar aquilo que não concorda. O espiritualmente forte, não dá pra gente, né, colocar num nível, não é um termômetro espiritual, mas é o quanto aquilo, quando falado de forma bíblica, faz com que a pessoa tente mudar. Mesmo que ela não concorde. Porque como que o Espírito Santo convence? O Espírito Santo convence quando ministram a verdade para você, através da Bíblia, você vai para a Bíblia, você lê, Deus fala com você de novo, você ainda não concorda, mas você fala assim, eu sei que Ele é o meu Senhor, eu pratico, e nessa prática, pela vivência da prática correta, pelas consequências da prática correta, o Espírito Santo vai me convencendo daquilo é bom para mim, mesmo que eu não concorde. Então, o que nós estamos trazendo para vocês nesses conteúdos é que você precisa praticar o que Deus tem para você. Não é uma fala da Cris nem minha sobre isso. É bíblico. Então, mulher, se você ainda está se questionando muito sobre isso, se você não concorda, vai para a Bíblia. Mas a Bíblia é de Deus, não a Bíblia do capeta. Vai para a Bíblia de Deus, que Deus vai falar a mesma coisa que nós estamos falando. Porque o que nós estamos falando aqui não é coisa que a gente não passou, é coisa que nós superamos, é coisa que nós não concordávamos, é coisa que a gente flexibilizava. E agora a gente começou a aprender que não vale a pena flexibilizar. Deixa a luz entrar e deixa a luz mostrar as fraquezas e aos poucos nós vamos nos moldando ao que Deus tem pra gente. Exato. E então, por isso que se hoje a sua família não está bem, a primeira coisa que você precisa é um passo individual na direção de Cristo. Né? Porque às vezes a família vai ser aconselhada
né? O casal vai para o conselheiro de casal, aí vai fazer terapia de casal, aí vai tentar ler livro de casamento. E, na verdade, o que às vezes, tanto o homem quanto a mulher, o que eles precisam é de uma conversão, de uma entrega profunda, né? Então, tudo começa pela nossa decisão em Cristo. Por eu trabalhar na minha espiritualidade, porque senão eu não consigo executar as outras coisas que a lei vai me orientar. Exato. Né? E aí o segundo ponto, que é o que o Caio falou, vai para a Bíblia, é conheça o que biblicamente Deus espera de uma mulher e de uma esposa. Né? E existem muitas mulheres que a gente vê que são uma bênção na igreja, mas se você se aproxima um pouquinho da família, você percebe que elas estão um pouco desencaixadas. Existem ali, não estou falando perfeição também, porque todo mundo que você conhece de perto, você vai ver falhas, é normal, né? Faça uma semana com a gente lá em casa, para você observar. Chega na minha casa surpresa, para você ver como ela tá arrumadinha. Então, mas eu estou querendo dizer que muitas vezes a gente faz tanto na igreja, mas a gente negligencia um pouco essa parte do casamento, essa parte do que Deus espera do papel mesmo de esposa, né? E se a mulher não conseguir executar bem o papel bíblico dela, ela não vai conseguir nem ajudar o marido na missão dele, executar o dele, e nem criar os filhos, treinando eles para serem aquilo. Então, por isso que é importante a gente estudar, né? E, primeira coisa, vamos para a Bíblia. A Bíblia tem várias histórias, exemplos do que fazer, exemplos do que não fazer, né? Óbvio que a palavra de Deus não é sobre casamento de homem e mulher. A Bíblia não é um livro de romance, né? Que dá uma ênfase à família, não. A Bíblia é sobre Deus e o seu reino e o plano dele para o seu povo. Só que enquanto nós estamos nessa vida, isso inclui a nossa vida terrena, inclui a convivência familiar. E essa convivência familiar, ela pode facilitar a nossa missão dentro do reino, ou ela pode dificultar a nossa missão dentro do reino. Até porque Deus viu que não era bom que o homem ficasse só e trouxe uma mulher. Então, ele instituiu a família. E pediu para que multiplicar. Multiplica, galera. Então, leia a Bíblia, vá na fonte, né? Depois a gente tem os outros complementos, né? De pessoas que escreveram bons livros, boas literaturas baseadas nos princípios bíblicos. Temos podcasts, não sei se vocês conhecem, tem aquele casal lá, o Caio e a Cris. São legais. Né? Então tem pessoas que já abriram poços. E a gente pode aproveitar e se alimentar, né? E pegar um pouquinho da água daquele poço que foi aberto. Então, por que não a gente aproveitar a experiência de outras pessoas, né? Se aproximar de pessoas na igreja mais experientes nesse assunto. Então, sempre que a gente muda de função, a gente precisa ser treinado ali. A gente precisa... Se você entra numa empresa, você precisa ser treinada naquela função para você conseguir executar com excelência. E quando a gente fala de esposa, marido, mãe, pai, também precisa desse conhecimento mais específico nessa área. Terceiro tópico, para que você possa ser uma boa auxiliadora. Conheça o que biblicamente Deus espera do homem, do esposo, e o ajude a se encaixar nessa missão. Então eu vejo que falta entendimento de muitas mulheres em relação ao que Deus espera do marido delas. É muito mais, gente, do que ir para o culto, do que ir para o PG, do que orar antes de comer, né? Tem muita mulher que se satisfaz com isso. Ah, como vocês estão? Ah, eu estou tão feliz que agora ele está indo para a igreja. Ah, agora ele tá indo comigo pro PG. Ah, então, nossa, agora a gente ora antes de comer. Então, assim, tudo bem. São inícios, né? Inícios são importantes. Só que não é só isso. É muito mais do que isso, na verdade. Né? Mais do que ouvir um louvor no carro. Então, Deus espera que o homem seja o representante dele naquela família. E, mais do que isso, Deus espera que o homem consiga executar a missão dele dentro do reino de Deus na sociedade. Porque os homens, eles têm um papel importante de ensino da palavra de Deus, né? Dentro da igreja, ou também de ensinar dentro das casas, né? Então, quando o homem ele se coloca nessa posição de ensinar, de ser ativo no reino de Deus, ele é um grande instrumento de salvação e de transformação para muitas pessoas. Claro que a mulher, ela também tem essa missão, né, de anunciar a mensagem de Deus, o evangelho, levar a salvação e a transformação para as pessoas. Só que se ela fizer isso sozinha, o alcance dela vai ser um.
Sabe como você pode perceber qual é o lar que a mulher é auxiliadora? No ambiente coletivo, quem fala mais? Quem quer ensinar mais? Quem traz mais palavras de Deus? Quando a mulher está fazendo isso, o homem já não é mais auxiliador. O homem já não é o cabeça. A mulher já é a cabeça. Eu não estou falando que Deus não vai falar que a mulher fala, mas no ambiente coletivo, ela é auxiliar na questão de casamento. A gente já conversou uma vez sobre isso, de eu tomar a frente de algumas coisas que eu não queria tomar, e a Cris queria tomar. Grupo pequeno, reunião. A hora que pelo meu filho, eu pede para a Cris imediatamente, hoje já está combinado, você que vai orar. Você que ora. O homem, ele é o representante. Então, quando aquela hora, ela vai junto comigo? Claro que ela vai. Ela pode dar uma palavra? Pode, mas ela auxilia, a cabeça vai e faz o que precisa ser feito. E a auxiliadora está perto para complementar o que está às vezes faltando, o que ela percebeu. Então, o que acontece é que hoje as mulheres, elas acham que o homem é o cabeça. Elas até falam que é o cabeça, mas você vê a dinâmica. A mulher muito mais ativa, muito mais empoderada, um pouco mais espalhafatosa, no sentido não negativo, mas até no sentido positivo, estou dizendo, de mais ativa na igreja, de fazendo mais coisa, quando está num contexto familiar, ela que fala mais, ela que dá mais exemplo, e o cara fica mais a dele. O homem que dá uns complementos, o homem que complementa, o homem que auxilia as falas. Isso está errado. O homem, ele precisa ser o principal e a mulher é auxiliadora. Você quer ver se um casal assim? Isso a gente está falando de uma coisa que nós passamos dificuldade e até hoje nós passamos. Porque eu não vim de um lar cristão, a Cris veio, então ela era muito mais claro, isso muito mais forte para ela. Ela foi treinada para isso. Ela foi treinada. Então assim, para quem não conhece, né, a tia Leia, poxa, uma baita mulher de Deus, então viu o que a tia Leia passou. Eu nunca vi a tia Leia fazendo as coisas. A Cris já falou que viu a tia Leia saindo com o demônio nas costas. Então, tipo assim, ela já tava expulsando, né? Então, cara, é nesse tipo de coisa e eu não vi isso. Então, pra eu me encaixar foi muito difícil. E nós chegamos à conclusão que era preciso ela me deixar passar algumas vergonhas para que eu pudesse assumir meu papel. E ela se segurava para não falar. E até hoje, às vezes, acontece. E nós conversamos, você falou mais do que você precisava. Você me atravessou mais. E isso não é podar a mulher, não. Pelo contrário. Mas é ela exercer o papel auxiliar dela. Então, a mulher que quer auxiliar o marido, num contexto social, às vezes até ela fala pro marido que ele pode falar. Ela vai colocar ele no lugar dele. Ela tem que edificar ele. Ela tem que colocar ele como cabeça. Esse é o auxiliar. E aí, a partir dessa dinâmica acontecendo, o ministério da família cresce e tem um alcance maior. Porque a mulher, se ela estiver sozinha, a gente vê muitas mulheres, né, que o marido não engrena, ela tem uma dificuldade enorme de conseguir servir a Deus. Né? Por quê? Porque a outra metade dela não está junto. Né? Então, nós mulheres, a gente precisa ter conhecimento dessa missão e ajudar a edificar esse homem até que ele comece a entender qual é o papel dele, o que é que Deus espera dele, até que ele comece a desenvolver familiaridade com esse lugar. E, gente, uma coisa muito importante, não é só oração. Escutaram o que eu falei? Não é só oração. Começa com a oração, agora você precisa ter coragem para fazer o que precisa ser feito. As mulheres, eu vejo algumas mulheres que têm dificuldade com o marido muito mole, tem medo de sair com a pessoa da igreja, tem medo de falar de Deus, tem medo de pegar uma Bíblia em casa, tem medo disso, daquilo. Tem vergonha do pessoal da igreja. Nunca sai com as pessoas da igreja. Por quê? Porque o marido talvez não gosta, por causa disso, daquilo, ele se sente incomodado. Sinto muito, você não está exercendo o seu papel. Quando você vai auxiliar, nesse é o papel que você se opõe ao marido. Porque o seu homem está indo para um caminho que não é bíblico, você precisa trazê-lo. Então, para Deus agir, lembra, a Bíblia ela é uma espada que fere e que cura. Então, em algum momento você vai precisar dar um confronto para que chegue numa harmonia. Então, mulheres, tenham coragem. Tem mulher que só ora, não vai adiantar. A oração, ela antecede a ação. Uma vez, acho que foi o Fausto ou foi o Walter que pregou sobre isso. Ela antecede. A oração te dá sabedoria para saber o que fazer. Ou seja, a oração precisa vir antes da ação e a ação precisa obrigatoriamente vir depois da oração. Ele precisa de alguma coisa, de alguma estratégia. Deus vai te dar. Como a vida inteira, ele deu várias estratégias, caminhos do que fazer e o que não fazer para homens e mulheres. Exato. E aí, sabe o que eu vejo? As mulheres, elas são bem ativas para cobrar os homens em outras missões. Então, por exemplo, se está faltando dinheiro, se está faltando, né, recurso dentro de casa, a mulher vai lá e cobra e não sei o que lá. Quando o homem coloca alguma coisa fora do lugar, dentro de casa,
Nossa, a mulher vai lá, não pode, tira o sapato daqui, eu já falei, que não sei o quê. Então, assim... Questões familiares, às vezes, não, mas a gente precisa ir lá ver minha mãe, não sei o quê. Não. Então, assim, a mulher, ela se coloca à frente do homem como opositora para vários fatores. O principal... Agora, o principal, que é ajudar esse homem a se encaixar na missão cristã, tô orando. E ela não se coloca, ela não fala, ela não abre a boca pra falar, ela não tem uma atitude, que é o que eu vou falar, que também não basta só falar, né? Não basta só cobrar, não basta só falar. Ele tem que ver você vivendo, né? Você tem que viver, você tem que ajudar ele a organizar a vida dele, para que ele tenha esse tempo, inclusive, de ir lá, de estudar, essa disposição para ir, né? Porque parece que quando a pessoa tá parada, gente, quando a pessoa não tá conseguindo ter uma vida com Deus íntima, é uma barreira enorme que precisa ser quebrado. Sim. Porque parece que a pessoa, quando ela tá nessa fase gelada, é muito difícil até ela conseguir esquentar. É difícil mesmo. Então, exige realmente oração, exige falar, exige agir, exige ajudar, fazer junto. E algo que está gelado, para ser quente, precisa estar perto de pessoas que estão quentes. Então, vai ser desconfortável, mas você tem que promover esses encontros. Eu não conheço algo ficar quente sem um fogo do lado. Eu preciso que algo esteja quente para que o gelado se torne quente. E para eu descongelar, eu tenho que deixar tempo, mas ele não vai ficar quente. Para eu deixar ele quente, eu preciso colocar no fogo. Então, eu preciso que a mulher... Na verdade, não. A mulher precisa, como auxiliadora, promover isso. E a oração vai te trazer exatamente quem você deve aproximar, o que você deve ler, o que você deve fazer para o seu marido ver. Quando o homem começa a ver o que Deus faz na sua vida de forma prática, é impossível ele não querer saber que Deus é esse. Exato. Então, assim, a gente só vai ficar satisfeita, né, falando em nível de casamento, se o nosso marido, ele se encaixar na missão dele e a gente como mulher começar a ajudar e auxiliar, né, que é o quê? Favorecer, ajudar para que todos os recursos estejam caminhando daquilo que ele precisa para que ele se mantenha ali, né? Na relação de intimidade com Deus, de comunhão com Deus. Isso exige tempo, isso exige que o marido vá para o local secreto, que ele aprenda a orar, que ele aprenda a ler a Bíblia, ele adquira ali um método de aprender. Então, a gente precisa arrastar ele para esse lugar. E sabe por que mulher também tem outra coisa? Que a mulher não quer fazer isso? Porque ela sabe que isso vai se voltar contra ela. Quando o marido se torna o cabeça, ele vai exortar o seu estilo de roupa, ele vai exortar o seu estilo de amizade, ele vai exortar os lugares que você vai exortar as pessoas que você anda no trabalho, ele vai exortar tudo, porque ele vai começar a perceber, opa, eu preciso deixar a minha família nos caminhos do Senhor. Ele vai começar a podar você. Então tem o lado omisso e tem o lado que sabe que vai voltar contra ela. A sua natureza humana, será que você quer realmente que seu homem seja o cabeça? Porque quando ele vai ser o cabeça, ele vai ser um homem um pouquinho mais chato. Na criação dos filhos, ele vai ser mais firme. Por quê? Porque a Bíblia vai trazer uma firmeza para ele que vai te confrontar. Será que você está preparada para isso? Mas vai ser difícil, mas o resultado final é muito poderoso. E isso vai facilitar até a sua ida para a eternidade. Exato, porque se Deus criou para ser dessa forma, enquanto não for, a gente não vai ter paz. Então, essa insatisfação, às vezes, que fica no coração do homem, que fica no coração da mulher, é porque eles ainda não estão encaixados na missão divina, né? Porque quando se encaixar, o Senhor traz essa sensação de que vocês estão fazendo a coisa certa. Então, para que uma mulher se torne uma boa auxiliar, ela precisa identificar quais são as necessidades do marido, né? Sempre que eu vou ajudar alguém, eu não vou ajudar do meu jeito. Você quer que eu escreva as minhas necessidades ou você tá atenta? Eu já fiz uma lista já, bobo. Então, se quiser, eu te mando. Como que sabe, tipo um correio elegante, assim, que você nem sabe de onde veio? Precisa estar atento, por quê? Porque ajudar não tem a ver com eu fazer o que eu quero. Tem a ver eu fazer o que a pessoa precisa. Ai, que delícia. Isso, inclusive, é a definição de misericórdia, que um dia o nosso pastor Walter explicou. Misericórdia não é fazer o que a pessoa quer, mas o que a pessoa precisa, o que você identifica que ela precisa. Né? E aí, a partir do que você identificar, que muitas vezes as necessidades não são só espirituais. Né? Então, às vezes a gente acha que o marido precisa de oração, precisa que eu leia a Bíblia para ele, que precisa que eu leia um livro para ele. E existem muitos fatores do dia a dia que interferem, né? Que na verdade atrapalham que esse homem se encaixe na missão de cabeça de sacerdote, né? E aí é onde a gente vai precisar prestar atenção
parar de reclamar que o marido não sai da TV, não sai do videogame, não sai do celular e não lê a Bíblia. E a gente começar a observar melhor o porquê que ele não sai do celular, não sai da TV, não sai do videogame. Porque muitas vezes essa atitude pode estar mostrando uma deficiência na alma dele. E ele tá procurando em algo porque ele não tem outra coisa, então ele procura nisso. Ele tá procurando um escape, uma fuga. Porque ele não consegue dar conta, muitas vezes, de uma realidade. Existem homens depressivos, inclusive, enfrentando depressão, que ficam calados, se enfiam no lazer para dar conta dessa emoção ruim, né? E aí a gente, mulher, olha isso e fala, ai, que é um preguiçoso. Que chega do trabalho, não me ajuda em nada. Não lê uma Bíblia, né? E aí a gente começa a cobrar sem sabedoria nenhuma, né? Sem a sensibilidade de ouvir o que talvez essa atitude está querendo dizer pra gente. A gente faz isso muito bem com os filhos. Hoje ele tá amoadinho. É porque isso e aquilo. Será que ele tá... deixa eu ver se tá com febre. Hoje o meu filho não quer sair do quarto. A mãe já marca um psicólogo rapidinho. Mas quando é o marido, a gente não tem essa compreensão. A gente taca fogo, né? Eu sou assim. E, gente, um bom carinho resolve muita coisa. Né? Às vezes uma lingerie, sei lá o que você vai fazer pelo seu marido. Às vezes muita coisa você vai suprir a necessidade. Você vai ter mais acesso. Parece que eu tô falando bobeira, mas não é. As questões físicas, as questões emocionais. Para você chegar no espiritual, quando o marido se sente cuidado, ele vai te olhar diferente. Ele vai te olhar diferente, ele vai te dar mais atenção. E hoje, gente, nós estamos falando para a mulher. Então, nós estamos trazendo uma autorresponsabilidade para a mulher. O vídeo anterior era a responsabilidade do homem. Como o próximo também vai ser a responsabilidade do homem. Cada dia nós vamos pegar na autorresponsabilidade. E a nossa ideia é que pare de delegar para o outro aquilo que Deus pediu para você fazer. Então, esperar a mudança do outro primeiro, né? Comece por você em alguma área que Deus vai começar a aumentar essas mudanças entre vocês. Exato. E aí vamos falar um pouco de como essa mulher pode estar atrapalhando o marido ao invés de auxiliando. Então, vou dar um exemplo aqui. A mulher materialista. A mulher que ela eleva o padrão de vida da família num nível que depois o homem fica refém do trabalho, do dinheiro. Ele fica refém ali do estresse e ele não tem tempo, por exemplo, para se dedicar a Deus, para buscar a Deus. Ele não tem energia, ele não tem disposição. Porque, gente, tempo e energia física é um recurso limitado diário. Sim. Se você usa muito, direciona praticamente tudo para um único lugar, você fica sem. Falta energia, falta disposição, falta energia cerebral para você absorver a Bíblia, por exemplo, depois de um dia inteiro estressante de trabalho. Não vai, por mais que você leia, não vai entrar. Você não vai armazenar aquilo. Então, se, por exemplo, a mulher ela é muito materialista, ela gosta muito de comprar, ela é compulsiva, mesmo que seja uma mulher trabalhadora, né? Mas se ela aumenta muito o padrão de vida familiar, vocês se prendem numa rotina estressante e insana de trabalhar e ganhar e comprar, e aí vem a tal de não sobrou tempo, tá correria. Com isso, você não ajuda o seu marido. Então, muitas vezes, ajudar o marido significa ser equilibrado nas finanças. Por quê? Porque se esse marido, por ele ser provedor, ele perceber que está faltando alguma coisa, ele volta a trabalhar que nem louco. Sim. Né? Às vezes, por exemplo, o marido está se recusando a ir para a igreja, mas você está ou ele está meio desanimado, meio off, só que você está olhando tanto para as crianças, para os filhos, que você não está olhando para as necessidades do marido. Você já falou para o seu filho que o seu marido é mais importante do que ele? Você tem que falar. Toda criança de família cristã deve saber que a relação mais importante que Deus criou, que compara Cristo à igreja, é o casal. Então, os seus filhos precisam saber. O meu filho, se um dia eu tiver filho, ele vai saber. Quem que é mais importante para mim aqui em casa, meu filho? Euclides, quem que é mais importante? Mamãe. A mamãe tem que perguntar para o Euclides, quem que é mais importante? O papai. E se inverter os papéis. Hoje, nós estamos tendo pais que servem aos filhos. E aí, como consequência, eu não ajudo meu cônjuge a cumprir o papel dele. O seu filho precisa saber, se o seu lar é cristão, que o seu cônjuge é mais importante que ele. Por quê? A única relação que não pode ser quebrada é o casal. Se o filho morrer, eu posso fazer outro filho. Exato. Que eu não vou descumprir nenhum princípio.
Então, e a mãe tem mais dificuldade disso, né? A mulher tem mais dificuldade. Por quê? Porque como ali a criança... Olha só que louco eu tava pensando, né? Quando nasce uma criança, por que a mãe não tem preguiça, né? As mães saudáveis, né? Ela vai lá e atende o filho. Por quê? Porque o filho é visto como uma função. Eu sou mãe, eu preciso atender, ele depende de mim. Mas o marido a gente não encara dessa forma, como uma função, como uma responsabilidade, como uma obrigação. A gente quer romantizar, né? E a gente deveria olhar para o marido com a mesma senso de responsabilidade que a gente olha para o filho. Biblicamente, você está vendo quem serve quem? Sempre os filhos, os servos servem ao Senhor, que é o Deus Pai. Então nós precisamos trazer essa estrutura para dentro do lar. Os filhos precisam servir os pais. E nós estamos vivendo ao contrário. Gente, eu não estou falando para você negligenciar. Nós temos vários assuntos, conteúdos de pais. Vários. Mas quando você coloca o filho no lugar que não é dele, começa a atrapalhar na relação conjugal. Então a mulher precisa entender que o principal papel dela é a auxiliadora do homem, não é a auxiliadora do filho. Exatamente. Outro exemplo, às vezes a mulher ela está incomodada que alguns princípios bíblicos da casa não estão sendo cumpridos, ela está tentando ali, né, obedecer a Deus. Só que por ela ter uma postura mandona e ela não ser submissa, que vai ser um dos próximos vídeos, o marido desenvolve um mecanismo de defesa contra esse jeito, né, de insubmissa e faz o oposto do que ela está falando. Então, não é que ele tá certo, tá, gente? Mas a questão é que, às vezes, o meu jeito tá gerando um efeito contrário ao que Deus espera, né? Porque eu estou sendo tola, não estou sendo sábia. Ou então, quando a mulher não demonstra ser uma pessoa piedosa, generosa, mansa, não tem o caráter de Cristo. Aí, o que você falou, esse homem não vai ver a transformação na vida da mulher e vai falar, por que eu vou me aproximar de Cristo, né? Ela vive com Cristo, ela ora todo dia, ela lê a Bíblia todo dia e é doida. Eu prefiro ler menos e ser mais normal do que ela. Porque é isso muitas vezes o que acontece. Lê, mas fala mal dos outros o dia inteiro. Lê, e aí briga com a fulano no trabalho. Lê, mas você vê que... Lê a Bíblia, você vê que a mãe não serve o marido. Não serve as outras pessoas, é muito egoísta, gasta dinheiro só com ela. Enfim... Entre outras coisas. Então, a palavra para ser viva, meus amigos, a gente precisa viver ela. A gente precisa viver a palavra. Exato. E aí, mulheres, para finalizar aqui, né? Com a grande demanda aí do dia a dia, nós estamos sendo úteis para tanta gente. A gente é útil para a criança, a gente é útil no nosso trabalho, a gente é útil na igreja. Todo mundo vê que pode contar com a gente, mas e dentro de casa? E no nosso papel de auxiliadora, de ajudadora, ele tem sido uma prioridade? Ou ele tem ficado, se sobrar, dá tempo? Se sobrar, dá tempo. Né? A maioria, por mim, muitas vezes acaba... Se a gente não vigia, se não é intencional, se a gente não puxa, pelo menos... Tem muitas mulheres que já estão vivendo isso de uma forma mais... Fluida, né? Mas quem ainda não está, precisa trazer para a consciência, precisa mentalizar, porque se relaxar um pouquinho, acaba deixando o marido em último lugar da lista de prioridade. Né? E sabe uma coisa que acontece muito, que Satanás colocou na sua cabeça, mulher? De achar o jeito do seu marido ruim. Satanás colocou na tua cabeça que o jeito dele é meio duro, que você não concorda com ele, aí você não consegue ser auxiliadora, porque você não consegue admirar. Então, a partir do momento que você já casou, primeiro, para casar tem alguns critérios. Se você escolheu mal, chupa essa manga até o final, não tem o que fazer. A não ser que, né, ele faça as coisas que Deus aprova o divórcio. Aprova não, né? Permite. Então, agora, você precisa olhar com os olhos de Deus para a vida do seu marido. Se você olhar para as coisas que te incomodam, você não vai conseguir ser auxiliar dele. Mas se você olhar com os olhos de Deus com misericórdia, você vai conseguir ser auxiliar dele. Eu vejo muitos casais onde a mulher não consegue ser auxiliar, porque ele fala o tempo todo, ele pega no meu pé, não sei o quê. Porque eu não admiro ele. É que eu não admiro. Não admira porque você está olhando com os olhos mudando. Satanás já plantou uma dúvida no seu coração. Não permita que Satanás plante essas coisas. Olhe como é poderoso o casamento. Olhe qual é a sua importância, mulher, na sua casa. Você é a pessoa que vai edificar esse lar. Se você começar a olhar com os olhos terrenos, você não vai ter admiração, você vai se incomodar com coisa terrena. Quando você olha com misericórdia, você vai matando a sua natureza humana para cumprir o papel que Deus deu para você. E aí tudo fica mais fácil.
E dá tempo ainda, né, amor? Mesmo se você não faz ainda, se você é casada, dá tempo ainda. Então termina esse podcast, faça uma lista das principais necessidades do marido, né, que você tem observado nele. Se dispõe a ajudá-lo com amor e serviço. Ore por ele. E busque a ajuda do Senhor para lhe dar a emoção certa na hora de fazer. Porque muitas vezes a emoção ela não vem antes, né? Ela vem só depois da ação, de quando a gente faz o que deve fazer. Não espere sentir pra fazer o que é certo. Faça o certo pra sentir o correto. E aí, cara, sua vida cristã muda, não só no seu casamento, mas em todas as áreas. É isso aí? É isso aí. Bom, galera, esse foi o nosso episódio auxiliador. Abiel, você gostou do que te espera? Amei, gente. Como sempre, uma bênção, né? Conteúdo riquíssimo aí pra gente, pra nos manter mais próximos do Senhor, né? Sempre aprendendo aí o que é de mais importante para nós aqui nessa vida, né? Deus abençoe. Boa, Biel. Meu povo e minha pova, foi um prazer inenarrável estar com vocês aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você não gostou, esse era o efeito do podcast mesmo, porque a palavra, ela machuca. Mas permita que a palavra fique no seu coração, porque ela também traz cura. Porque as palavras não são nossas, são palavras bíblicas que vêm das escrituras sagradas. Que Deus possa abençoar a sua vida, que a sua família se transforme numa família próspera pro reino, numa família que serve a Deus. E aí, como por consequência, vocês viverão grandes coisas aqui na terra. Coloque o reino em primeiro lugar e suas justiças, que as outras coisas serão acrescentadas. Deus lhe abençoe e até a próxima. Valeu!